Inclusive, você que está chegando agora, nós começamos o Balanço Geral falando de um incêndio que aconteceu no bairro Segismundo Pereira. Olha mais uma vez a imagem dos bombeiros combatendo esse incêndio em uma casa que fica aos fundos de uma clínica odontológica. Um trabalho que contou com a ajuda dos bombeiros, mas principalmente com os vizinhos. Tárcio Duarte teve autorização e está no interior da residência e traz os detalhes agora. Tárcio. Rafa, nós voltamos a falar ao vivo aqui do bairro Segismundo Pereira, onde infelizmente foi registrado esse incêndio em uma residência aos fundos aqui na Avenida Francisco Ribeiro. Antes de trazer atualizações, vamos ver como é que ficaram os cômodos aqui dessa casa. Era nesse quarto que a criança de 5 anos brincava com o isqueiro quando se acidentou e o fogo acabou atingindo o colchão e se alastrando para os demais eletrodomésticos que estavam aí no quarto. Tem geladeiras, sim, 2 geladeiras também estavam no quarto, tinha também micro-ondas, ventilador, e aí tudo pegou fogo. Você vê aí que cai água desse momento da encanação, olha só. O sistema hidráulico ficou todo comprometido, assim como o telhado desse quarto que cedeu. Ali, bem ao lado, tem uma espécie de uma cozinha que também foi atingida, apesar das chamas terem se concentrado principalmente no quarto, aqui também foi atingido. Olha o chão alagado por conta da água da encanação que está vazando e a destruição, eu não preciso nem dizer nada. A imagem diz mais do que tudo. Capitão Afonso, do coordenador da Defesa Civil aqui de Uberlândia, está com a gente ao vivo para contar o que é que foi constatado aqui na residência. Capitão, acabou de ser feita uma vistoria, né? O que é que o senhor pôde averiguar? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde a todos. Olha, nós fizemos a vistoria juntamente com a equipe do Bombeiros, e constatamos, como vocês estão verificando aqui, o imóvel não tem mais condições de habitabilidade, né? Os moradores já foram orientados a procurar outro imóvel, né? Até que façam reformas aqui, porque aqui está interditado para limpeza e reforma. A parte elétrica está toda danificada, a parte hidráulica, o telhado colapsou, os demais dependências aqui está com muita fuligem, também a parte elétrica está toda queimada, e não tem condições dessa família permanecer nesse local até que seja feita essa intervenção de reforma. A única autorização era que retirassem o que pudessem, né? Gente, nessa hora, correr ali na geladeira, olha só, nessa hora tem que dar um jeito de salvando tudo, pelo menos a carne aqui retiraram para salvar, mas a péssima notícia é que não sobrou praticamente nada. Agradeço a entrevista, capitão Afonso, coordenador da Defesa Civil aqui de Uberlândia, mas como eu dizia, não sobrou praticamente nada. E pior do que isso, a família vai ter que procurar outro lugar para morar, o que caiu como uma bomba para vocês. Obviamente não esperavam por isso, não é mesmo? Beatriz, lamento estar falando contigo nessa situação, mas nesse momento, o que é que está passando pela cabeça? Eu não sei nem o que pensar, mas não sei. Assim, na hora assim, a gente não passa nada. Você leva choque, né? É uma situação muito crítica, né? Porque ainda bem que, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, né? Temos morais, a gente vai conquistando aos poucos, mas só que no momento agora, a casa não é minha, é alugada. Aí é difícil pra gente, né? Porque você trabalha para ir conquistando as coisas e agora, né, não tem. A gente não tem como fazer nada agora, neste momento. Beatriz, eu sei que é muito difícil, eu sei que o momento agora é de recomeço, mas enquanto você se recupera um pouco, eu tenho a felicidade de dizer que nós temos do outro lado o amigo e a amiga do Balanço que, quando vê situações como essa, sempre estão dispostos a ajudar. Por isso, o WhatsApp do programa está na tela, 997989900. Para você que tem qualquer coisa disponível para doar para essa família ou pode ajudar de alguma forma, entre em contato com a nossa equipe que nós faremos o intermédio com a Beatriz, que nesse momento está precisando de ajuda juntamente com a família.
Beatriz, o seu netinho é que brincava com o isqueiro, né? Como é que é o seu netinho? Ele tinha o costume de brincar assim com o isqueiro? Foi um descuido? Não, ele não tem, ele nunca teve esse negócio de fogo nem nada. Eu acho que foi um impulso mesmo, né? Foi um impulso. Que no tanto que a gente fica à vontade com ele não tem essa parte que toda criança brinca, né? Fiar o dedo no tomado, fiar alguma coisa. Ele nunca teve esse negócio não de fogo, essas coisas não. Acidente é a palavra, lamentável, que pena. Foi um acidente porque você deixou, né, o isqueiro embaixo do cigarro, não foi? Foi pouco segundo que o vô dele já estava arrumando a comida dele para almoçar, que é as férias dele, ele veio passar com o vô dele. Eu estava trabalhando e o vô dele já estava arrumando o almoço para eles. Foi pouco segundo, foi muito rápido, mas graças a Deus que o vô dele deu tempo, né, de achar ele, porque ele assustou e escondeu no meio do fogo, aí igual o vô dele estava o fogo lastrando, não achava ele, o vô dele conseguiu tirar ele e acabou de mostrar o fogo até os vizinhos que veio ajudar ele. Daí até o corpo do bombeiro chegar, vocês chegar, e os vizinhos foram ajudando. Aí até a ajuda de todo mundo. A criança tem apenas 5 anos e por isso é claro que nessa idade é comum que esse tipo de coisa mais sapeca, que brinquem aí com coisas que não podem. É muito importante estar por perto. A sorte é que o avô estava por perto, viu quando o fogo começou e aí ele agiu rápido, mas a criança, assustada, com medo do que poderia acontecer, se escondeu do avô até que ele achasse a criança, que era a prioridade. Aí o fogo foi se alastrando ainda mais, por isso que a situação foi ficando mais complicada por aqui. Capitão Afonso, nessas horas existe uma orientação importante à população. Nós falamos agora há pouco, Tenente Felipe Campos do Corpo de Bombeiros, com relação a isso, mas para quem está chegando agora no programa, é sempre importante reforçar, né, essa questão dos cuidados aí para evitar casos como esse, não é mesmo? Houve o início do ponto da família, inclusive, porque a criança, assim que ela aconteceu esse acidente, a criança se escondeu no interior da casa. Ela se escondeu, a família não encontrava, né? Ficaram tudo desesperado, mas a própria criança saiu do interior da casa depois. A gente aproveita para poder orientar as famílias nesse período de férias. A gente de casa, fica de olho nas suas crianças, para deixar algum equipamento, algum utensílio que a criança pode atear fogo na casa. Casa que tem piscina, principalmente, ficar de olho, porque a piscina, com esse tempo de frio, não dá nem sendo usada, mas que as famílias têm que ficar de olho nessas crianças para evitar esse tipo de acidentes, né? Até com outros, sem ser incêndio, problema de piscina, com problema de animais peçonhentos. Nesse período de férias, vamos ficar de olho nas nossas crianças, né? Voltar a atenção para elas, não deixar que elas fiquem brincando muito tempo sozinhas. Então vamos ficar sempre alguma pessoa acompanhando para evitar acidentes como este aqui. Tá certo, muito obrigado, Capitão Afonso. Com esse recado importante, também com o desejo à família de que tenham um bom recomeço, que eu vou devolver para você aí no estúdio, Rafael dos Anjos, e também com essa imagem de como ficou a casa aqui depois desse incêndio registrado no bairro Segismundo Pereira, Zona Leste, aqui de Uberlândia. Tarcísio Duarte, obrigado. Dá um abraço, por favor, na Beatriz. Um abraço grande nessa senhora, nessa avó, que está extremamente preocupada, mas graças a Deus, ao mesmo tempo, feliz porque a criança está bem, o neto está bem. E isso é comum, né? Nessa época de férias, tem pai, mãe que tem que trabalhar, não pode parar, a criançada está de férias. Aí tem que pedir ajuda para o vô, pedir ajuda para a avó. E claro que o vô e a avó acolhem com todo carinho, aproveitam esse momento para curtir o neto. Mas neto, criança, a gente não pode descuidar um minuto sequer. Eles são extremamente curiosos e querem brincar, entender, têm curiosidade de saber. E nessa curiosidade, essa criança de 5 aninhos acabou com um isqueiro na mão, botando fogo. E a partir do momento que o vô deve ter falado, ô, o que você está fazendo? Ele fugiu. Eu até conversava aqui com os colegas que estão dividindo aqui o estúdio junto comigo, que eu, com certeza, meu filho faria a mesma coisa. Se eu falasse, Gabriel, o que você fez? Ele ia partir, fugir, se esconder. E aí a situação ficou ainda mais preocupante para essa família, mas que bom que conseguiram resgatar essa criança. Ninguém ficou ferido, mas a família precisa de ajuda. Então, para tudo, que o Balanço Geral é assim, ó. Quer ajudar a Beatriz? Quer ajudar essa família? Essa família precisa principalmente agora de acolhimento, de carinho. Vamos fazer a nossa corrente do bem, o WhatsApp está aí, 997-98-9900. E essa situação poderia acontecer com qualquer família, qualquer pessoa. E ninguém está preparado financeiramente para
um momento de destruição da sua casa, os imóveis sendo destruídos, o imóvel onde está morando ser destruído, ninguém está preparado. Então você queira ajudar, queira conhecer, qualquer ajuda, entre em contato com a gente, nós temos o endereço certinho de onde aconteceu, lá no bairro Segismundo Pereira. Você pode ir até o local, conversar diretamente com a Beatriz. 997-989900 é o nosso balanço geral e fica o alerta, todo cuidado é pouco, principalmente essa semana que a criançada está de férias.